Teologados é aqui da assim mais do que especiais para conversar com a gente sobre esse tema, tá? Mas esse Instituto Teológico que é dirigido por ela, uma das nossas convidadas, nossa pastora Rai, coordenado pela nossa pastora Patrícia. Eu não posso deixar de citar professora da disciplina de Evangelho Quadrangular, quando a gente conversou sobre trazer alguém para convidar, que alguém que fosse uma mulher que pudesse nos ajudar sobre a história da nossa igreja, e aí a pastora Patrícia de imediato falou, olha, pastora Elis, então fechou. Pastora Elis, seja bem-vinda no nosso podcast alusivo ao Dia das Mulheres, a senhora vai fazer assim uma grande contribuição com a gente aqui. Amém. Bom dia, pastor Joel. Uma honra para nós estarmos aqui, né, representando esse Dia da Mulher, e honra maior estar do lado desta mulher aqui, né, pastora Rai Tavares, né. Tenho duas mulheres que são principais, assim, né, que são mesmo fontes para nós. A Aimee, né, que é a nossa fundadora, e ela, né, pastora Rai Tavares, vereadora, pastora, uma mulher à frente do seu tempo também. Amém. Antes de tudo, eu já queria desejar a vocês, mulheres que nos acompanham, um feliz Dia das Mulheres. Nós passamos bem recente aí, então, sua força, sua dedicação, sua resiliência, nós desejamos tudo de bom nesse ano, que seja uma bênção para vocês, cheio de boas notícias, tá? Eu já deixo uma mensagem para minha mãe, uma mulher guerreira que me criou sozinha, e a minha esposa, né, que faz parte da minha vida hoje em dia. Mas antes da gente começar, pastoras, eu queria que a gente começasse com uma oração. Vou pedir para a pastora Rai começar entregando esse momento aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar e dizer para Elis que, para mim, é uma honra estar do lado dela também, né? Estamos de igual para igual, até porque foi até pouco que o pastor Joel falou aqui da Elis, porque a Elis também, além de tudo que já foi falado aqui, é nossa dirigente no EJC, no SCC, em todos os ministérios da igreja ela sempre tem uma pontinha, né, Elis? Então a gente vai desfrutar juntos aqui desse bate-papo. Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por estar nos dando essa oportunidade de bater papo, de conversar, Pai. Nós estamos te pedindo que Tu venha te fazer presente, que Tu venha nos abençoar e que tudo que for dito aqui, for perguntado aqui, seja para o nosso crescimento, seja para o crescimento de todos que nos assistem. Obrigado pela vida do Joel, de todos os que estão conosco, nos ajudando neste momento. Ser conosco, nos dar momentos prazerosos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, é uma reflexão sobre a luta por igualdade, né? Mas, mais do que isso, é um momento para reconhecer a conquista, né, de muitas mulheres e continuar para lutar por um futuro melhor, né? A ideia de convidar vocês duas, né, a pastora Rai, uma mulher atuante no nosso município, pastora, vereadora, com grande representatividade aqui dentro da nossa região de Ananindeua, e a pastora Elis, professora da disciplina de Evangelho Quadrangular. Eu separei aqui 5 características da nossa igreja, que nós temos o privilégio de ser fundados por uma mulher, né? A Aimee Semple McPherson,
e eu trouxe 5 características dela para a gente comentar sobre essas características. A Aimee, ela foi evangelista, né? Ela criou uma maratona de evangelismo por todos os Estados Unidos e ganhou muita gente através dessa característica. Ela foi apaixonada por almas, né? A gente viu que ela fundou o Ângelus Templo. Depois a pastora Elis vai falar um pouquinho, e ela pregava para todos, né? Não tinha uma classe social que ela se identificava, mas ela pregava para todo mundo. Ela foi visionária, a gente está fazendo esse momento aqui de podcast, mas ela foi uma das primeiras percussoras da rádio, né? Foi para a rádio, falou de Jesus, falou das suas visões sobre o Evangelho de Cristo, temente a Deus, né? Muitos milagres e cura, as pessoas até questionavam, mas ela foi persistente, e o legado que ela deixou à nossa igreja, né? Então, não tem como fugir dessas características, um privilégio imenso ser fundado por uma mulher. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, aí fica à vontade, quem quiser começar, fica à vontade de falar um pouquinho dessa fundadora que é tão representativa para nós até os dias de hoje. Bom, primeiro eu quero lembrar uma frase dela, né? Existe uma frase que marca a vida da Aimee, que ela dizia sempre e é conhecida, né? Alcance o perdido a qualquer custo. Isso mostra o desafio e tudo que ela fazia realmente para ganhar almas, para levar o evangelho às pessoas. Então, assim, sublime essa iniciativa que ela tinha. E ela gastou toda a vida dela nesse intuito de ganhar almas, de evangelizar. Ela tinha um carro, né, um antigo, uma expressão de um Fusca, que ela andava, era muito conhecido, que ela andava em vários lugares, em várias cidades dos Estados Unidos, levando o evangelho. Então, essa frase me chama muito a atenção e até hoje ficou, né? Alcance o perdido a qualquer custo. E ela fazia esse custo, era a vida, era a renúncia, era a própria família. Por muitas vezes ela renunciou, né? Por conta do comprometimento que ela tinha com o evangelho de Cristo. E, pastor Elis, qual a influência que a senhora vê no seu ministério mesmo, né? Que essa fundadora trouxe e consegue fazer com que a senhora relembre esses dias dela, esses dias de luta que a gente vê, né? Dessa luta por mulheres que se mostram na sociedade, mas qual a influência que essa Aimee, essa fundadora, pode trazer para a sua vida? Amém. Não só na minha, eu acredito que na vida de qualquer mulher, coragem e ousadia. A Aimee, ela era à frente do seu tempo mesmo, né? Ela não tinha medo de nada. O início do ministério de Aimee, né? Lá aos 17 anos, quando ela se converteu, né? Ela começou a fazer coisas que ninguém fazia, né? Eu lembro muito bem eu amo esse período da vida de Aimee, do banquinho, né? De Aimee ir para uma praça, né? Mulher já não era muito bem vista, mulher não subia no púlpito, mulher não tinha voz. A Aimee, ela rompeu todas as barreiras. Ela foi para uma praça, levou um banquinho, ela tinha começado o ministério dela, né? A igreja não era conhecida como Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim, e ela foi para a praça, botou o banquinho lá e ficou com a Bíblia olhando para o céu. E ela disse para uma das pessoas que estava próximo dela, talvez ainda não era o corpo diaconal da igreja, né? Sim. Era alguém que andava com ela, né? Os discípulos lá dela. E ela disse, olha, eu vou sair, vou pegar o banquinho e vou sair correndo. Quando eu entrar na tenda, fecha tudo e tu só abre depois que o Senhor falar. E tu já pensou a mulher em cima do banquinho, olhando para cima, as pessoas dizem, quem é essa doida? Quem é essa doida? Né? O que é essa mulher? Verdade. Então, a coragem que ela tinha de fazer coisas que ninguém fazia. Na verdade, eles correram atrás dela até por curiosidade, para querer saber o que era aquilo, pois né? E começou a questão da igreja que não precisava fechar a porta para ninguém sair, não, porque ninguém saía. A história da Aimee diz que as pessoas se escondiam dentro do banheiro para ficar para o próximo culto, que era para ouvir Jesus falar através da vida dela. Então, coragem e ousadia marcou a Aimee. E todo mundo que quer ser uma mulher de coragem e ousadia se espelha, né? Se espelha na vida de Aimee. Perfeito. E ela mostrou, tipo assim, que não tem limite para a mulher, né? Sim. Nós vemos de uma história da criação da mulher
de que a mulher tem limites, né? Nós fomos criados assim uma cultura bíblica também, não só na história da humanidade, da formação da mulher, mas biblicamente, religiosamente, a mulher ela foi limitada, ela foi trabalhada com o limite. Então é um agir muito forte para poder quebrar mostrar que ela pode além desse limite. E a Aimee foi isso, principalmente na área religiosa, porque nós temos muitas religiões, muitas denominações que ainda não aceitam, né? Que a mulher seja uma pregadora, seja uma pastora. E veio a Aimee, assim, rompeu isso de uma forma tão grande que hoje ela é reconhecida, ela está no meio das 100 personalidades do mundo, né? Por quê? Porque ela rompeu isso aí. Então, para nós, como a pergunta que você fez, para nós, assim, é um ensino de que não há limite para nenhuma mulher que queira, que acredite que pode fazer. Perfeito. Pastora Rai Joel também tem outra coisa, né, que quando ela estava no Ângelus Temple, né, era o primeiro culto, por sinal dela, né, e dentro do Ângelus Temple mesmo, o Senhor nem tinha dado a visão, né, do Evangelho Quadrangular. Sim. Ela fez questão de convidar todas as autoridades eclesiásticas da cidade, que eram homens, né, e eles estavam todos no púlpito da igreja, sentados, ouvindo aquela mulher. Frágil no seu modo de ser, né? Mas com uma ousadia muito grande. Firmeza ousadia, né? No falar. Além dessas autoridades eclesiásticas, ele estava também grandes famosos, como Elvis Presley. Elvis Presley, Michael Jackson, tiveram oportunidade de estarem na igreja dela, e a história nos mostra que, por exemplo, Elvis Presley foi muito tempo. Sim. Ele foi muito tempo frequentador da igreja. Charlie Chaplin também. Isso, muitas personalidades estavam lá na igreja do Evangelho Quadrangular, sentados para assistir e ser abençoado por uma mulher. Por uma mulher. Perfeito. Hoje você não tem oportunidade de ouvir a Aimee, mas nesse podcast nós temos a honra de receber assim duas mulheres que conhecem muito a respeito disso. Então é assim um grande conhecimento para todos nós. Ainda falando a respeito dessa importância da Aimee, né, da mulher chegando no Evangelho, eu trouxe um dado aqui dentro do nosso Instituto Teológico, já que a gente está aqui no podcast do Instituto Teológico. Hoje, só um dado, tá? Nós temos 16 professoras mulheres, que representa cerca de 65% do corpo de professoras dentro do nosso Instituto Teológico, e alunos, cerca de 50% são mulheres. Né? Como é que vocês enxergam assim, o crescimento, né, no corpo pastoral, mulheres buscando cada vez mais assim, o ministério? Algumas, claro, são chamadas, outras querem para adquirir mais conhecimento, mas como vocês veem essa busca por mais conhecimento, por mais de Deus das mulheres? Então, eu volto àquela fala que eu fiz ainda agora, né? Isso é o romper, isso é o acreditar, isso é a mulher mudar a mentalidade, né? A Bíblia diz: viver pela renovação da vossa mente. Então, quando a mulher renova a mente, ela começa a ver que ela pode estudar, ela pode ter uma profissão, ela pode pregar, ela pode evangelizar. E hoje, pastor Joel, você está dando os dados da parte ITQ, né, religiosa. Só que esse mapa, ele já se estende a vários lugares. Por exemplo, nós temos empresas, nós temos cargos públicos hoje, nós temos lugares que a mulher ela está galgando assim um espaço, tá? Se não estiver igual, mas já está bem próximo do homem. Eu digo pela minha profissão hoje, né? A gente, como vereadora, eu estou no 7º mandato, e até o 5º mandato a gente tinha 2 vereadoras no máximo, 2 ou 3, não passava disso. Hoje nós somos 8 mulheres no parlamento, entendeu? Então, para você ver o quanto a mulher ela tem avançado. Nós temos empresas, nós já tivemos presidentes do Brasil, governadoras, nós temos prefeitas em vários lugares, né? E a Igreja Quadrangular, ela acredito que é a maior referência do empoderamento da mulher. Sim. A começar, como você tem batido bastante, a começar da fundadora da igreja, num tempo que isso era impossível, né? E de lá para cá, na verdade, o quadro da Igreja Quadrangular, em todas as esferas, não só o ITQ, ele é a maioria
mulheres. Nós temos, por exemplo, o maior congresso nacional, todos os grupos, crianças, juniores, adolescentes, têm congresso. Qual é o maior congresso do Brasil? Congresso de Mulheres. Quando tem uma convenção pastoral que vai apresentar novos pastores para a convenção, o maior número é as mulheres. Então, assim, gente, a mulher, ela tem conquistado, e eu acredito muito que é por esse despertar, de entender que ela pode. Entendeu? Ela saiu de dentro daquela bolha de doméstica, de mãe, de somente esposa. Não, a gente consegue fazer tudo isso, mas a gente descobriu que a gente pode ir além. Não, e é perfeito essa análise, né? Porque a gente, por exemplo, chamou as mulheres na frente agora no Dia das Mulheres, né? E a gente viu que era a maioria na igreja, ficou poucos homens sentados e a mulher veio para frente e a igreja parece que ficou vazia. A gente vê o crescimento até na busca pelo evangelho mesmo, esse novo despertar. Então, a mulher ela pode assumir cargos altos, que a gente dizia, antigamente diziam que era só dos homens, né? Perfeitamente a mulher tudo que quer. pode tudo que quer, exatamente, e a gente admira essa força, assim, essa resiliência. Mas a gente também não pode deixar de falar, e aí eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque a gente está para falar do Dia das Mulheres, mas a gente também tem alguns dados, por exemplo, que a violência ela tem crescido, né? Principalmente em relação às mulheres. A CNN ela mostrou uma pesquisa agora esses dias que a cada 24 horas, 13 mulheres sofreram violência em 2024. Né? E a cada 17 horas, ao menos uma mulher foi vítima de feminicídio. Né? Avançamos também nessa nova direção, né? de trazer uma pena para quem faz um crime contra a mulher, ou quem comete um crime contra a mulher. Qual a importância do Evangelho de Cristo, já que a gente está falando aqui no Dia da Mulher, mas qual a importância do Evangelho na vida das pessoas para combater esses dados? Eu só queria dar um pontozinho em cima desses dados, pastor Joel, que é o seguinte, em 2022, nós tínhamos um crescimento desse feminicídio muito grande e dava uma faixa de 1.237 mulheres, foi no ano, né, em todo o Brasil. E aí começou esse trabalho muito pesado, forte, de alerta, de despertar, vai para cima, você pode denunciar, não aceite, aquela questão da implantação das casas lilás, das casas da mulher, isso tudo, né? A mídia foi para cima sobre a conscientização de você não aceitar. Hoje nós tivemos uma diminuição, ainda há necessidade, esse dado que você colocou, a gente está aqui, 2 mulheres, mas enquanto nós estamos aqui, nesse momento, tem a média de 2 a 3 mulheres sofrendo violência, ou por espancamento, né, ou pelo próprio feminicídio, ou pela violência verbal ou emocional. Mas sempre tem. Mas já teve uma diminuição muito grande e a gente acredita que... Aí vai a resposta, a pergunta que você fez, que a igreja, o evangelho, ela tem muito a ver com isso. Porque antigamente, na própria igreja, a mulher ela é ensinada que, uma vez casada, o marido poderia prestar ou não, desculpe a sinceridade da fala, mas ela era obrigada, né, a permanecer naquele casamento, mesmo sendo humilhada. Essa era um ensino que a gente foi trazendo desde o Velho Testamento. Né? Não interessava quem era o marido, mas tinha que manter. O tempo foi se passando, os estudos foram se aprimorando, e os estudos bíblicos também, e a gente foi vendo e analisando o quê? Que a palavra de Deus, tanto ela nos ampara para vivermos juntos até que a morte nos separe, mas ela também abre algumas falas que nos dá o parecer de que o próprio Deus diz assim, não andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. O livro de Coríntios fala que o amor, ele não é sofredor, né? O amor é misericordioso, o amor é bondoso. E também diz, maridos, amem as suas esposas. Então, quando você foge dessas regras bíblicas, você não tem como, né, admitir ou pensar que Deus quer que a gente fique num relacionamento de sofrimento. Então, hoje, a gente vê a sociedade pedindo que a mulher se previna, que a mulher não aceite. E, inclusive, eu me lembro, pastor Elis, que eu tive meio que um debate meio acirrado com uma delegada e uma advogada, que ela quis culpar a religião, né? Ela falou que a religião era culpada por muitas mulheres morrerem ou viverem felizes, né?
porque ela dizia que tinha que ser junto até que a morte os separe. E eu não concordei. Eu disse, não, essa é a regra geral, essa é a orientação. Mas a Bíblia também fala que, por conta da dureza do coração do homem, Deus acaba liberando o divórcio. Não é o que Deus quer, né? Mas é um homem muito duro, um homem muito rígido, um homem que bate, que espanca, que ameaça de morte, a pessoa vai ficar? Não, então, aí, por conta disso, é melhor que se divorcie, né? Então, a igreja, ela tem um papel muito importante nisso, tem tido um papel muito importante nisso, sim. A gente tem orientado, a igreja tem orientado onde você tem que procurar, onde você tem que ir. A gente tem visto que a igreja tem orientado muito e isso tem ajudado, né? Então, acabou aquela visão de pensar que a igreja, ela tinha só uma visão naquilo. Não, nós não temos só uma visão. A gente preserva sempre o que diz a palavra. Mas a palavra de Deus também ela abre um espaço para essa situação. Eu digo sempre, existem duas situações na Bíblia que, para a mulher, Deus até libera a questão do divórcio. É o adultério, né? A traição, sim, que aí fica opcional. Aquela pessoa que é traída, ela tem a opção de perdoar e ficar ou a opção de deixar. Isso é bíblico. E a outra situação é justamente essa falta de acordo, principalmente quando está sofrendo. Se está tendo agressão, então não tem como. Então existe a liberdade da pessoa escolher e não ficar num relacionamento doentio, né? Perfeito. E a gente vê a importância mesmo da igreja, né? Eu vou para a pastora Elisa, a gente na rede de casais a gente tem visto o crescimento, né? Da própria rede, e aí a gente traz para essa situação das mulheres, né? Em muitos casos, as mulheres vindo, né? E algumas mulheres, às vezes, vindo só. E aí, daqui a pouco, o marido já vem, já começa a participar. Como é que a senhora vê a importância desse persistir, né? Desse perdurar, até mesmo nas dificuldades, para a gente poder ver depois a grandeza de Deus, né? No casamento. Sim, eu sou a testemunha viva disso. Eu cheguei na rede de casais, nós viemos de um grupo de jovens, né? E quando a gente chegou na rede de casais, meu marido não queria. Achava que não quer, não, casais não. Então, eu persisti por 1 ano. Eu vinha sozinha e ele vinha me buscar. Só que quando chegou um dia, não tem mais como. A gente paga um preço, a gente aprende, sabe que é bom, porque daqui a gente leva ensinamentos para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para nós mesmos como mulheres, né? E aí chegou um tempo que ele veio. E quando ele chegou, aí pronto. Uniu a fome com a vontade de comer. Foi muito melhor. Então, a cada quarta-feira, a gente sempre fala isso, eu sempre falo isso para todos os casais dentro da igreja, que é bom, não dá para o seu marido vir hoje, vem você. Vem você, de repente ele estuda, ele trabalha, ele vem te buscar, ele não vem nessa quarta, ele vem na outra, porque daqui a gente sai sempre com alimento para dentro de casa, para dentro do casamento, isso fora todos os cultos, culto da família, todos. Mas na rede de casais, a gente sempre fala, né? Que a rede de casais é a escola do casamento, né? É a escola de 2 imperfeitos que se tornam perfeitos, porque o nosso Deus ele é perfeito, né? Quando ele habita no meio de nós, quando ele é o centro do nosso casamento, vai haver dificuldade, mas a gente sabe em quem a gente crê e quem está conosco. Sem contar, né, Elis, que os maridos na rede aprendem justamente essa questão do respeito, a questão do amar, exatamente, a questão de incentivar, de respeitar, de entender as individualidades, porque uma das maiores crises, um dos maiores problemas é que o homem não quer entender a diferença dos dois, né? E na rede eles aprendem a respeitar. A gente viu agora, teve a festa na rede de casais para o Dia Internacional da Mulher, as mulheres todas ficaram sentadas e os homens dançaram para elas e deram flores, né? O que é isso? Isso aí é um aprendizado do respeito, do carinho, da consideração. Então, é muito importante, sim, o Evangelho, ele sempre vai ser o norte para toda e qualquer mudança de realidade em qualquer esfera da sociedade, quer seja homem, jovem, casal, adolescente, mulher.
e esse respeito talvez que a gente não veja em outras esferas da sociedade, né? Esse aprendizado que a pastora acabou de falar, do respeito do homem, a gente vê geralmente nesse período, né? No Dia das Mulheres, no Dia das Mães, Isso. mas um aprendizado que o homem vai levar para a vida dia a toda, para dia, né? respeitar. O que pesa é o dia dia a a dia, a gente consegue ver, por exemplo, numa rede de casais, Com né? certeza. Então, Nós tivemos ano passado, né, uma terapeuta, né, que trabalhou conosco, né, com seu marido durante um mês e ela mexeu lá na estrutura mesmo. Foi um tempo muito bom para todos nós casais. Então, você que está aí, que ainda não faz parte da rede, não faz parte da rede de casais, vem para cá conosco, quarta-feira, às 19h30, nós estamos aqui aguardando você. olha aí, o convite já está feito para vocês. Já podem vir na quarta-feira. Queria falar para você que está assistindo também, se tiver perguntas para a pastora Elis, para a pastora Rai, já tem pergunta aí? Então, vai preparando aí, quando tiver pergunta, já pode mandar aqui para a gente, pode falar aí, que aí a gente já faz para a pastora Rai ou para a pastora Elis, tá? Vou trazer para o legado da Aimee, tá? Vocês desenvolvendo na vida de vocês olhando para a trajetória de vocês, mulheres empoderadas, pregando sobre o Evangelho, conseguem se sentir realizadas com tudo que vocês construíram ao longo desse ministério. Vocês conseguem ver que o ministério diz: o Senhor me abençoou, eu tenho uma trajetória que eu posso... que as pessoas podem ver. Eu sei que é difícil a gente falar, né, um pouquinho da gente assim, mas se sentem realizadas assim no ministério, na trajetória de vocês? Fique à vontade. Eu me sinto. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei ferida, né? Com muitos traumas, com muitas coisas que eu trazia do mundo. E quando eu entrei na igreja, logo que eu cheguei, eu conheci o pastor, fazem 29 anos. Pedi para o pastor Pedro para entrar no ITQ, para conhecer, porque eu tinha sede de conhecer a palavra. Passei 15 anos longe da igreja, né? Não era a quadrangular, mas quando eu vim para a quadrangular, eu pedi para o pastor Pedro para entrar no ITQ, porque eu via uma outra pessoa que também me ajudou muito a estar lá. E disse: olha, fica um ano, né? Vai trabalhar na igreja, conhece a igreja. E aí eu fui trabalhar na igreja, na escola bíblica, e foi lá dentro da escola bíblica que eu conheci a história de Aimee. A partir daí, tudo fez diferença. Lembro que todas as comemorações da escola bíblica, eu me vestia de Aimee. Tenho foto magrinha, por isso que eu disse que ela é a Aimee ressurreta. Né? Porque a história dela é encantadora, né? Então, a gente vem trazendo e a gente vai aprendendo com as lutas dela. A Aimee teve muita luta, a Aimee foi muito massacrada, né? Mas ela venceu, né? E aí nós também, né? Então eu olho para trás e vejo quem eu era, quem eu sou hoje, né? Eu louvo a Deus pela minha vida, por tudo que eu aprendi. Não mudaria nada, né? Todas as cicatrizes que a Elis tem fazem parte da história. Fazem parte da história. Foi para amadurecer, foi para me tornar melhor e não fazer o que eu vi muitas pessoas lá atrás fazendo. Olha, pode falar, pastor. Não, eu diria que desde criança eu venho em uma trajetória de romper e de vencer. Eu olho para trás, como você perguntou, você olhando para trás, você consegue... Eu olho para trás, de vez em quando eu me lembro, eu não tinha chance, né? Como criança, menina, como mulher, como filha de uma família de 7 filhos, com uma família, um pai muito amoroso, mas muito humilde, muito sem condições financeiras, né? Eu não tive a oportunidade de ter brinquedos quando criança, como queria brincar de mãezinha, de bonequinha, de panelinha, não tinha essas coisas. Cresci, nunca soube que era estudar em escola particular ou alguma coisa melhor, levar um lanche para a escola, ter um trocado para merenda, essas coisas que eu sei que muitos de vocês também que estão nos ouvindo se identificam. E na minha juventude eu não tinha muitas opções de lazer, de vestir, de calçar. Eu não tinha, não morávamos bem, o mundo onde morávamos era muito perigoso, mas eu olho para tudo isso e vejo quanto Deus mudou a nossa história e me fez com que nada disso tivesse hoje interferência no que eu sou. Pelo contrário, eu me considero que eu rompi. Aos meus 15 anos, como disse a Elis, nós tivemos a felicidade de voltar-se para Deus e Deus voltar-se para nós. E Ele pegou tudo isso, né?
pegou tudo isso, fez um pacote assim e disse: isso aqui vai ficar aqui. A partir daqui, tu vai para uma trajetória que isso aqui não vai te impedir. Né? Como se você chegasse até ali. Não, essa bagagem agora ela não vai te contribuir em nada, então vou te dar um novo tempo. E aí a gente começou a acreditar em nós, a mesma coisa que a gente falou ainda agora. Eu comecei a me ver que eu era capaz, que eu poderia, que se eu estudasse, se eu me dedicasse com Deus, eu ia vencer. E hoje você fez a pergunta, pastor Joel, eu te digo, com toda a humildade do meu coração, com toda a simplicidade, eu te digo, eu me considero uma mulher vencedora. Eu me considero uma mulher de uma trajetória feliz. Como a gente falou ainda agora, a Imei, como todas as outras mulheres, todos nós temos lutas, tivemos, até para nos fazer amadurecer. Mas eu me sinto hoje uma mulher de Deus, realizada, que cumpre o seu ministério com muita alegria. O que eu mais fico feliz em mim é porque eu tenho uma alegria de fazer o que eu faço. Eu me sinto realizada naquilo. Então, eu sou feliz como mulher de Deus, como pastora, como esposa, como mãe, como avó. Fico feliz por ter amigas, por ter amigos, por conquistar as pessoas com simplicidade, com facilidade para o nosso lado. E a gente fica assim muito grata a Deus pela essa trajetória de vitória que Deus tem nos dado. Eu me considero, até falei um pouquinho ontem sobre isso na nossa festa, a gente fez uma festa. Eu amo festa, eu gosto demais de festa, eu gosto de bingo, né? eu gosto de bingo, de sorteio, de brincadeiras, de alegria, dinâmica, né? eu gosto de alegria. E aí eu até falei sobre isso com elas, que o que a gente precisa ter na vida é não abrir mão de ser uma mulher plena, de ser uma mulher feliz, né? O que é ser uma mulher plena? É mulher que tem tudo, que tem dinheiro? Não. É uma mulher que consegue ter um equilíbrio. Ela consegue equilibrar suas emoções, ela consegue equilibrar suas necessidades físicas, né, do corpo, e ela consegue também equacionar a sua vida espiritual. Então, a gente somando tudo isso, a gente vai ver que nós somos uma mulher plena, não uma mulher que tem tudo, porque ninguém nunca vai ter tudo, mas o suficiente para nos fazer, acima de tudo, mulheres felizes, que é o que a gente precisa ser. Realizadas, né? David, tem uma pergunta aí para nós? Bora lá? Ele vai falando, diz que eu falo muito, viu? Ó, enquanto o David vai preparando a pergunta aí, eu vou dizer mais uma vez aí. Você que está aí, que ainda não conhece o nosso Instituto Teológico Quadrangular, nós estamos com as inscrições abertas até o final desse mês, tá? Então, você é convidado para conhecer o nosso espaço, fica aqui próximo ao Templo Labaredas de Fogo. Você venha conhecer o espaço, você vai conversar com o pastor Capucci, com a pastora Patrícia, eles vão te apresentar as salas de aula, a nossa estrutura, uma estrutura sensacional que a gente tem aqui na primeira região. Então, você pode ainda fazer parte dos alunos do Instituto Teológico Quadrangular para o ano de 2025, tá? Só que a gente tem só até esse mês. Foi um prazo máximo que a gente abriu, uma prorrogação de Deus para a gente poder escrever ainda quem ainda tem vontade de participar, de aprender mais de Deus. Ah, pastor, mas eu vou ser um pastor, eu não quero ser pastor. Não, você quer só aprender? Venha fazer o Instituto Teológico Quadrangular, que as inscrições ainda estão abertas. Vamos lá para a pergunta? Tem uma pergunta especial. Fala o nome, David, de quem é, e aí já faz a pergunta. Oi. Agora pegou. Já, pode perguntar. Bom dia. Bom dia. É do Daniel Juan. Hoje em dia, o ministério ainda sofre preconceito na vida profissional? Repete a pergunta? Hoje em dia, o ministério ainda sofre preconceito na vida profissional? Sofre sim. Porque muitas vezes ainda há lugares e repartições que as pessoas deixam de contratar pessoas por serem cristãs, por serem evangélicos. Porque eles imaginam assim, o evangélico, a cristã, a mulher cristã, ela não vai compactuar com algumas situações, né, com algumas coisas, e aí acham melhor que não seja. Mas também, por outro lado, a gente vê empresas e vê comércio que as pessoas dizem assim, não, eu prefiro que seja evangélico, que seja um pastor, que seja um crente, porque eu sei que muitas vezes na segunda-feira tá bem, como não é muito de sair à noite, como não é de... Então tá bem. Então existe assim o ponto e o contraponto, né? Já diminuiu bastante, né? Mas hoje a gente ainda vê isso, mas de uma forma menor, mas ainda existe sim.
Até completando Daniel Juan, lá do Tabernáculo do Pará. Ah, Né? Elis é memória Conhece todo mundo. Daniel é bênção. Né? Eu trabalhei em uma empresa no aeroporto durante 10 anos. E a minha chefa lá era espírita, mas ela confiou a Muiractã Turismo nas minhas mãos, porque sabia que eu era uma mulher cristã. E ela me deu toda a liberdade de também contratar pessoas que eram da igreja, né? Faz diferença, com certeza, no ministério. Tem ainda as que não querem, mas a gente encontra muitos lugares que eles dão preferência assim, porque sabe da seriedade, né? Acho que tem mais uma pergunta, né? Vou pedir, como a gente está ao vivo, eu vou pedir licença para você. Vou arredar um pouquinho a pastora que ficou sol para ela. Para quem já veio de uma caminhada, que pegou um solzinho abençoado. Hoje a gente teve uma caminhada aqui das mulheres, né? Daqui a pouco você acompanha, a gente vai postar algumas fotos. Algumas milhares de mulheres, foi bastante mulher que participou com a gente. A segunda, né? E aí a segunda caminhada do nosso GMH aqui do Templo Labareda de Fogo. E aí a gente teve muitas mulheres participando e foi bem legal. Então, mais uma vez aí, você que tem pergunta e quiser fazer, ainda tem tempo, tá? Vai lá, David, mais uma pergunta. Fala o nome de quem é e já faz a pergunta. Essa é do Fabrício Oliveira, aluno do 2º ano. Pergunto, qual é a melhor maneira de tentar dar um conselho a um casal que se separa mesmo estando na frente de uma obra? Bom, primeiro tem que saber qual foi o motivo, né? Eu sempre digo, há poucos dias eu falei isso para um casal, nenhum casamento pode se manter ou começar por conta da obra. Ah, eu vou casar com fulano porque nós dois vamos para a obra, nós dois vamos ser pastores, nós dois vamos para o ministério. Isso não existe, né? Porque o casamento, eu até falei para esse casal e falo para todos, o casamento ele é independente de qualquer situação. O casamento, se você pensa em unir com alguém por conta da obra, você não fica o tempo todo na obra, né? Termina o culto, termina o momento, você vai para casa, você tem que dormir, você tem que se alimentar, você precisa fazer sexo, né? Que isso é tudo normal. E aí, se você não tiver uma coisa que eu digo que é o amor, o vínculo que une o seu pastor, alguma outra pessoa, você mesmo pode conduzir a pessoa a alguém que trabalha nesse ministério, alguém que seja do ministério, para poder dar uma orientação melhor. Nesse Dia das Mulheres, e a gente nem queria se prolongar muito, mas são temas importantes que a gente debate, tem a ver com a mulher, né? Então, para ver como é a força da mulher, né? Em todas as áreas da sociedade ela está inserida, né? Antigamente o ditado falava, né, que do lado atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, mas eu digo que ela sempre está do lado, né? Hoje eu posso falar categoricamente que a minha esposa me acompanha em tudo e eu acompanho ela em tudo, porque é parceria, não é o meu ministério, é um ministério nosso. Então, toda a fortaleza que as mulheres têm, assim, a gente pôde deixar claro com essa conversa, né? Falando um pouquinho da nossa fundadora, falando um pouquinho da história da nossa igreja, assim, de tudo que aconteceu e a importância da mulher nessa igreja, né? Na nossa igreja, na igreja do Evangelho Quadrangular. Mas eu queria perguntar uma coisa assim que é até engraçada. Se vocês fossem escrever um livro, sobre o que vocês falariam, né? Analisando assim a trajetória de vocês, Pastor Joel, eu vou escrever um livro e eu gostaria de falar sobre isso. O que eu falaria se eu fosse escrever um livro? Eu falaria que a mulher precisa descobrir o seu potencial. Mulher e o seu potencial, porque é um grande potencial que muitas mulheres, infelizmente, elas acabam passando pela vida ou chegando na velhice sem descobrir a força que verdadeiramente ela tem. Me permita, Joel, até, e a Elise, eu tive uma oportunidade quando eu estava em São Paulo com meu esposo, e aí a gente tinha um tempo meio que vago, né? Porque era o dia todo ali sem poder sair. E acabei que eu fiz até o que eu nem faço quase, que eu não tenho tempo, é assistir filme. Que eu gosto, mas eu não tenho tempo, então não... Mas aí eu comecei a assistir um Netflix, e o meu filho disse, mãe, veja um filme aí para vocês assistirem e tal. E aí eu disse, bora procurar um filme. Tá? Aí procuramos um, e o Pedro achou um, eu disse, não, bora assistir esse, A Força da Mulher.
Eu falei assim, geralmente isso daí tem alguma coisa de biografia, eu gosto de filme de biografia. E aí a gente começou a assistir é uma série que nunca terminava, na verdade. Eu vim embora para cá e a série não terminava. E aí quando nós chegamos aqui, que eu fui terminar, hoje está passando como uma novela na Record, A Força da Mulher. Mas é interessante como você começa... Mas não acabava, pastora, porque a força da mulher não acaba nunca. Mas é interessante como o filme começa retratando uma mulher. Só que depois você vai ver que na história dela envolve a vida e os sentimentos e os problemas e a dificuldade de várias mulheres, entendeu? Então, se retrata nela, mas você vai ver muitas mulheres, todas a ver com a trama, e que cada um superou uma coisa, entendeu? Então, assim, eu escreveria sobre a força e o potencial da mulher. Eu tenho um tema de um livro, desde os meus 30 anos, quando eu voltei para a igreja, E a gente, depois de 12, 15 anos, a gente implantou a escola de crescimento. Pastora Thelma, né? E quando nós passamos pela escola de crescimento, líderes, veio a consolidação. E a Thelma sempre dizia para mim, Elis, lança um tema aí, lança um tema. E quando eu vim para Cristo, retornei, né? E eu amo consolidação, pastora Rai, pastor Joel, eu amo consolidar. E eu botei um tema, consolidação é uma forma de amar. Porque... só consolida quem ama. Eu tenho isso dentro da igreja, eu trabalho isso dentro do meu ministério, dentro dos casais, dentro do ministério de jovens, porque quando eu cheguei ferida. E eu me lembro, eu sempre falo isso nas minhas aulas do ITQ, você veio de pijama para a igreja? E eu olhei para ela e disse, não é pijama, é meu vestido. E eu entrava, assistia o culto e ia embora, porque eu já ia pegar plantão no aeroporto. Veio no outro domingo, aí eu com eu vou lhe... Vem aqui que eu não estou de pijama, sente aqui. Eu fui contar. Essa pessoa é a irmã Lídia, né? Essa pessoa é a irmã Lídia, que hoje é uma amiga que eu tenho, né? Que me ajudou, cuidou de mim. Vocês no ministério, assim, que vocês podem dizer assim, alguém que me fez assim despertar, né, para o agir de Deus, para fazer a vontade de Deus? Tem alguém que vocês conseguem enxergar? Olha, para mim foi a minha primeira pastora Ângela Vilaça, que era uma mulher... Primeiro eu comecei a perceber ela pela elegância assim que ela tinha, né? Mas depois eu fui chegando mais perto e fui vendo e aprendendo muita coisa com ela. E ela foi uma pessoa que me incentivou muito, muito mesmo. E ela é uma pessoa que eu tenho um carinho, né, muito grande. E a outra realmente é a minha mãe. A minha mãe, ela me inspirou muita coisa. Ontem mesmo eu contava um ensino que eu tive com a minha mãe. Minha mãe não teve estudo, minha mãe não teve muitas oportunidades na vida, mas a mamãe tinha umas frases muito sábias que ela nos dava. E eu tenho muitas frases que ela me dizia e que hoje eu sempre pratico, e todas essas frases que ela me dizia para nós éramos 6 mulheres, elas fizeram efeito na minha vida. Então, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa, hoje já está no céu, mas não tem um dia, né, que eu não lembre dela e não lembre alguma coisa que ela me inspirou. Então, eu tenho essas 2 pessoas na minha vida que me inspiraram muito. Pastor Elis? Eu tenho 5. Então, eu tenho 4. É 4 porque eu sou quadrangular. A quinta eu vou finalizar com tem ela. mais do que eu. Eu tenho 4. Eu tenho minha mãe, que é a minha força. Ela se levantou como uma guerreira e cuidou de nós 3. É por isso que nós estamos aqui, então não posso deixar de falar dela. Tenho outra que é minha sogra. Todas as vezes que eu falo com a minha sogra, eu agradeço ela pelo presente que ela me deu. Ela começa a rir e dizer, mas não, você criou o Vicente para mim, porque foi o Vicente que mudou a minha história sentimental, né? Não poderia deixar de falar da minha madrinha de casamento, que é a minha pastora Rai. Eita, bem. Né? Foi a pessoa que me acolheu quando eu cheguei de fora do mundo para dentro da igreja, ela me acolheu. E outra é a pastora Thelma, né? Que também, eu digo que eu não tive a oportunidade de ter uma irmã. Até o Senhor criou ela para ser minha irmã de coração mesmo. São as minhas 4 mulheres hoje aqui. Mas aqui tem a Aimee Sempre Mike Fest. A Aimee Sempre Mike Fest diz que não basta nascer de novo.
Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Então, para sempre ela vai ser essa mulher que me inspira a buscar mais de Deus, buscar mais do Espírito Santo para poder me confrontar, me curar, me consertar de muitas coisas. Então, louvo a Deus por essas 4 mulheres e tenho a oportunidade de ter uma delas do meu lado hoje. Verdade. Vai dar para me fazer chorar hoje, hein? Muito obrigada. Mas é verdade. Mas hoje, 2 mulheres que inspiram, né? A gente vê, através das pessoas que comentam sobre vocês e que falam, a gente vê a história inspiradora que vocês transmitem para as pessoas que acompanham vocês, né? A pastora, por ser vereadora, por ser a pastora da igreja, às vezes as pessoas ficam com medo, mas quem chega mais próximo consegue ver a pessoa humilde, né? A pessoa que consegue estar perto da gente, assim, sempre dando uma palavra de incentivo. Tem mais uma pergunta antes da gente encerrar. David vai lá, fala o nome, fala de quem é, e depois a gente vai fazer uma oração já para encerrar. Mas eu queria deixar para você o convite, tá? Nós vamos fazer outros podcasts e a gente queria depois falar sobre temas que têm a ver com o Instituto Teológico Quadrangular. A gente vai conversar depois e trazer para você, já dar a nova data. Uma pergunta lá, Davi, vai lá. Na verdade, são 2 coisas. Duas coisas, vamos lá. O pastor Capucci, ele diz assim: 2 mulheres à frente do seu tempo, pastora Rai e pastora Elis, exemplo de mulheres dedicadas a fazerem a diferença na vida de outras mulheres. Parabéns pela disposição e ousadia a fazer a diferença. Obrigada, Capucci. Obrigado, pastor Capucci. O Senhor também é bênção aí nas nossas vidas, viu? Verdade. E agora vem a pergunta da Iralice Português. Bom dia, paz, pastoras. Gostaria de saber como agir no seguinte caso. Tem homens na igreja que não respeitam a sua esposa e sempre tentam diminuir sua esposa, principalmente com palavras negativas. Esse é um dos desafios, né, que a gente falou. Mas como é que pode se enfrentar esses desafios quando eles aparecem mulheres? Como é que pode ser feito? A pergunta que ela fez é como proceder com homens que fazem essa situação. Gente, é a questão de que a igreja, como a gente falou ainda agora, ela trata, né, essas questões através de palestras, de pregações, de conscientizações bíblicas, aconselhamento. A pessoa precisa de aconselhamento, precisa de conversa, precisa de diálogo e precisa entender que ele fazendo isso, ele está diminuindo uma pessoa pelo qual Deus o colocou do lado dele. Mas isso tudo, minha filha, enfrentar é conversar, é o diálogo, é a conscientização de que ele está errado. Porque muitas vezes o homem ele é assim porque ele foi criado num ambiente onde ele era hostilizado, onde a sua mãe era hostilizada, onde o seu pai tratava a mãe desse jeito, então ele botou aquilo na cabeça que a mulher tem que ser tratada dessa forma. Então é uma quebra que tem que ter, uma ruptura que tem que ter de um passado, de uma tradição errada e mudar os novos conceitos, mudar a nova forma de ser, né? E isso é o Senhor que faz. E quanto você que nos ouve, que está fazendo essa pergunta, você precisa se colocar como mediador, como uma pessoa que vai ajudar, não criticando, mas trazendo a uma conscientização, através de, volto a dizer, de conversa, de diálogo, de aconselhamento, de pregações, de tratados na igreja. Amém. Eu queria encerrar e queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, né, para essa mulher que está nos assistindo ou que vai acompanhar depois o que a gente vai deixar gravado, né, para esse Dia das Mulheres, o que vocês têm como mensagem para dizer para nossas ouvintes, para quem vai assistir o nosso podcast depois? Bom, primeiro eu quero aproveitar que eu não dei ainda um abraço a todas as mulheres que estão nos ouvindo, aquela turmarada que estava com a gente hoje de manhã na nossa caminhada. Agradecer aquela turma que estava ontem à noite conosco no DEPS, pastoras, esposas de pastores, pessoas que compõem conosco o ministério. Dar um abraço a toda a mulher labareda, né? Que nós temos um grande número de mulheres labareda e todas as mulheres, na verdade, do nosso estado do Pará, da nossa cidade de Ananindeua. Eu quero deixar aqui o nosso abraço. E a mensagem que eu digo para você, eu reforço aquilo que eu falei no início. Seja uma mulher equilibrada, não abra mão de ser feliz. Cuide das 3 áreas importantes da sua vida que vai te fazer uma mulher plena.
corpo, alma e espírito. E mais do que isso, Deus vai te abençoar e vai te fazer uma mulher feliz. Deus abençoe. Pastor Elis. Queremos também, né, dar os parabéns para cada mulher que está nos assistindo, que vai nos assistir, mulher quadrangular, mulher feminina, mulher de Deus, né? A gente quer deixar aqui, dizer para você que essa questão de mulher ser feliz, mulher pode, deve ser feliz e fazer outros felizes, né? E outra coisa também que eu vejo em mim é a questão do sonho. Sonhe. Não sonhe pequeno, sonhe grande, porque o nosso Deus, ele realiza sonhos. Então, mulher que é feliz, mulher que sonha, né? Mulher que projeta, mulher que planeja, né? Mulher que prospera, que nós possamos incentivar ao nosso derredor, a nossa casa, os nossos filhos, né? As gerações que virão, que mulher pode tudo que ela quer. Mulher é feliz, mulher pode ser mulher de Deus aonde quer que ela esteja. Gostei da frase, hein? Mulher pode tudo o que quiser. Pode tudo o que quiser. Palmas, olha, você que está em casa, aplauda aí. Que privilégio participar com vocês desse momento, né? Desse mês especial, desse dia especial que passou. Eu queria parabenizar a pastora Elis, que fez aniversário agora recente também. Parabéns, que Deus lhe abençoe também. Amém. Na sua vida, no seu ministério, nos seus projetos. Mas, pastora Rai, também, que Deus abençoe nessa luta, né, diária que a senhora faz, não só pelas mulheres, mas também pelos homens, pela igreja, por tudo que nós acreditamos. Então, realmente é um privilégio muito grande poder participar desse momento com vocês. Para a gente encerrar, eu queria que a pastora Elis fizesse a oração, a pastora Rai orou no começo, que a senhora fizesse a oração para encerrar esse momento, abençoando todos nós, todas as mulheres. Queria agradecer o David e a Bela que estão aqui, nossa produção, sempre nos acompanhando aí no podcast do ITQ Ananindeua, e outros vão vir, fiquem de olho, porque a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Amém? Pastora Elis. Amém. Demão. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer. Te agradecer por esse momento, te agradecer por essa manhã, te agradecer pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã com cada um de nós. Te agradecer em especial, Senhor, porque tu nos criaste, assim como somos, Senhor amado, tu nos criaste. Te agradecer pelo fôlego de vida, por tudo que temos hoje, por tudo que veio, por tudo que virá, Senhor. Te agradecer por cada um que tirou o seu tempo para ouvir esse podcast, que cada palavra seja um incentivo para a sua vida. Obrigado pelo pastor Joel, David, a Bela, que estão aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque tu traçaste cada um de nós planos, projetos, e eu sei que cada projeto e sonho que veio do teu coração para nós no tempo certo acontecerá. Muito obrigado pela nossa igreja Labareda, pelos nossos pastores, pastor Pedro e pastora Rai, por essa luta diária de cuidar, de amar, de consolidar, de estar à frente, guerreando pelas nossas causas. Quero te pedir força em todo o projeto que eles têm, Pai. Te agradecer por essa região, primeira região de Ananindeua, que é uma região forte, uma região que tem acolhido. Te agradecer pelo nosso Instituto Teológico, que tem sido, Senhor, um tempo de muito proveito, de muito aprendizado. Todas as pessoas que entram naquele lugar não saem dali como entraram. Saem dali com projetos, com planos, homens e mulheres que farão a diferença no seu tempo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Permanece conosco, que esse final de semana seja de muita graça, de muita maravilha, de tudo aquilo que tu tem para cada um de nós, para nós e para nossa casa e nossa família. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teologados, vocês fiquem ligados no nosso podcast. A paz seja convosco. Até o próximo. Eu fico esperando vocês. Que Deus abençoe vocês no seu dia a dia, nos seus ministérios. E estamos aí para fazer o melhor para o Senhor Jesus. Amém? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.